bem? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Então, pessoal, eles vão entrando aqui devagar, de qualquer forma nós estamos gravando, né? A gente vai bater nesse papo aqui. Perfeito. Primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade, de estar aqui conosco, né? Todo mês nós fazemos esses bate-papos, liberamos no portal dos alunos, né? Colocamos em outros canais também. E sinalizamos aqui o grupo do pessoal para ir entrando, mas a gente pode iniciar, assim, já esse papo. Se você também quiser pegar uma água, um café, fica à vontade. Você que... Eu recebi seu contato através da Aline, né, como eu comentei com o senhor, e pela sua experiência na área, eu sei que você já se aventurou aí em relação a esse tema, né, sobre marketing para contadores, que é um tema tão importante, né, essa captação de clientes via redes sociais, via outros canais de comunicação. E é isso, seja muito bem-vindo aqui na Unid. Nós somos atualmente um polo de tecnologia, nós focamos muito em tecnologia e inovação. É uma instituição que vem de São Paulo, mas estamos também em Goiânia agora, em outras localidades do Brasil, uma instituição que tem crescido muito, mas com esse objetivo de aprimorar mais um pouco sobre inovação em tecnologia. Esse é o brand mesmo da instituição, né, que eu acho que vem muito a calhar com o pós-pandêmico, né, essa busca aí por automatizar processos, melhorar processos. Acredito que o senhor tem feito muito isso aí também na Mapa. Queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho sua trajetória, e é isso. Obrigado, viu? Legal. Primeiro, eu que agradeço aí, né, o convite e a disponibilidade de vocês da gente fazer esse bate-papo, né? É, eu, eu considero muito relevante esses momentos, né, e faço questão, inclusive, de poder disponibilizar meu tempo, porque tem muita coisa que nós, enquanto já empreendedor e profissionais que já estão na área já há algum tempo, pode colaborar bastante aí com as pessoas que estão começando agora, né? Muitos são estudantes ainda, mas tem profissionais também que estão começando, que às vezes quer aí uma orientação, um direcionamento, né? Então, eu estou sempre à disposição aqui de vocês para contribuir aqui no que for necessário, tá? E muito obrigado aí por esse momento. E posso iniciar aqui, então? Eu vou compartilhar aqui já, Alisson, porque a minha apresentação pessoal, inclusive, já está nessa apresentação aqui. Você consegue ver aí? Sim, claro, consigo ver sim. Está conseguindo Conseguiu ver, né? compartilhar a tela perfeitamente. Ah, bacana. E veja se tiver algum comentário também. Bacana. Beleza, então nós vamos falar aqui um pouquinho, né, desse assunto que é o marketing para contadores, né, construindo aí uma marca de valor. O que eu quero compartilhar aqui com vocês, né, um pouco da minha história, né, enquanto contador, né, na construção de uma carreira, né, e também de uma marca pessoal e também de uma marca institucional, que é o Grupo Mapa, do qual pertenço, né, e que faço parte desde o início, né. Eu vou contar um pouco da minha história, vocês vão ver que eu iniciei no Grupo Mapa, não fui fundador do grupo, né, sócio fundador, mas comecei bem no início. Então, o disclaimer que eu quero fazer já desde largada, viu, Alisson, é porque eu não sou um profissional da área de marketing, né, mas sou um profissional da área contábil, um empreendedor da área contábil, e que no ofício aí da profissão a gente tende a lidar com muitas situações da área comercial e marketing, que é o que impulsiona o nosso negócio. E aí eu vou compartilhar, então, com vocês um pouco dessa visão empreendedora sobre essa ótica aí do marketing para contadores e o que a gente fez na nossa jornada aqui, tá bom? E, como eu disse, para ser um bate-papo mesmo, então vocês fiquem bem à vontade aí, se quiserem fazer alguma pergunta, interagir aí, fiquem à vontade. Bom, eu sou Manuel Legal. Estevam, né? Eu sou contador, eu sou auditor, empreendedor e investidor. Eu comecei a minha carreira profissional no Grupo Mapa e depois eu também sou sócio da BPU, que é uma empresa de terceirização financeira, BPO financeiro. Sou também CEO hoje da Imobtech, que é uma startup, né, voltada aí para
regularização fiscal, e também sou sócio da Maxtool Soluções. A Maxtool é uma empresa na área de tecnologia, e hoje tudo que a gente fala e que a gente faz, né, na vida tem a ver com tecnologia, então é muito difícil descasar com esses conceitos e com as soluções de tecnologia. Então, por isso, é até estratégico que a gente invista nessas áreas. Eu também sou investidor em 2 veículos de investimento, né, a ACE Centro-Oeste e a Midwest Ventures, que juntas investem em mais de 60 startups. Então, essa é a minha apresentação breve. Mas eu comecei toda a minha história profissional no Grupo Mapa. E essa história começa lá em novembro de 2000, onde eu ingresso no grupo como trainee, né? Então, eu entrei sem saber nada da área contábil, entrei como estagiário mesmo, né? Sem qualquer conhecimento, no dia 6 de novembro de 2000. O meu ingresso, naquela época, foi na área de auditoria. A Mapa, naquele momento, era uma empresa que atuava basicamente em auditoria e tinha um braço, né, de parceria jurídica, que atuava ali com a estrutura jurídica, né, um jurídico mais consultivo. E eu fiquei na Mapa até 2005. Em 2005, diante de toda a experiência que eu tive ali, do início da profissão em 2000, né, até ali, eu comecei a identificar que a maioria dos problemas que a gente vivenciava nos trabalhos de auditoria, ele tinha a ver muito mais com o profissional contábil, né, com a ausência de conhecimento, né, do que propriamente dito com estruturas da empresa. Então, eu percebi que existia uma lacuna grande ali, uma oportunidade muito interessante para a contabilidade naquele momento, e aí eu propus aos sócios da Mapa, naquela ocasião, e eu não era sócio naquele momento, eu propus de a gente abrir uma empresa de serviços contábeis. Essa proposta ela não foi bem vista, porque naquela ocasião, em 2005, não se tinha muito empresas de auditoria que, ao mesmo tempo, também atuava com contabilidade, né? Isso foi um conceito que foi incorporado até depois. Então, como não houve essa abertura, eu saí do Grupo Mapa em 2005 e montei e fundei uma empresa chamada Fortiori. A Fortiori ela tinha como propósito executar contabilidade, mas executar contabilidade mais consultiva, né? E com um objetivo de fazer contabilidade in company, que também foi um conceito inovador que nós trouxemos e que implantamos em 2005. Nós fomos pioneiros aqui no estado de Goiás a implantar esse modelo de contabilidade, que é a contabilidade in company, né? O que é essa contabilidade in company? A gente coloca os profissionais da área contábil para atuar dentro da estrutura do cliente, como se funcionário dele fosse. Mas toda a parte técnica, formação, orientação, vem de nós. Em 2006, eu volto para a Mapa, né? Em 2006, nós temos um retorno para a Mapa, já numa condição de sócio, né? Eu fui convidado a retornar ao Grupo Mapa e incorporei, né, a Mapa à área de contabilidade. Então, até então, não existia essa contabilidade. Então, a gente incorporou nesse retorno a atividade de contabilidade. Para você ver, Alisson, quanto essa visão que nós tivemos lá atrás ela foi relevante. Hoje, a contabilidade representa algo em torno de 65% de toda a nossa operação. Então, de tudo que a gente faz hoje, e a gente atua hoje, né, com contabilidade, com auditoria e consultoria, e nós temos um braço de assessoria jurídica, que é o escritório Emeric Leão, né, que é coordenado pelo Dr. Márcio, que é um dos fundadores do Grupo Mapa. Hoje, a área de contabilidade representa 65% do nosso negócio. Então, é uma área que tem uma representatividade muito forte e que foi incorporada por essa visão que tivemos lá atrás da necessidade de prestar um serviço de qualidade, né? Da lacuna que existia ali no mercado de ter serviços de qualidade nessa área contábil e deu muito certo. Nós crescemos muito rápido e conseguimos aí estar à frente do mercado, bem posicionado
como um escritório também de contabilidade. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece o Grupo Mapa, né? O Grupo Mapa ele tem hoje essa vertente, esses braços de atuação, e todo o grupo conta com mais de 500 colaboradores. Então, essa história que começou lá em 2000, né? Ela hoje tem aí mais de 500 colaboradores e representa hoje um dos maiores escritórios de serviços contábeis do país, né? Nós estamos ranqueados aí entre os maiores escritórios de serviços contábeis do país. Com atuação e filiais em outros estados, né? Nós temos filial em Vitória, no Espírito Santo, temos filial em São Luís, no Maranhão, temos filial em Aracruz, no interior do Espírito Santo, temos filial em Anápolis, aqui, né, no interior de Goiás. A nossa sede é aqui em Goiânia, né? Toda a sede fica aqui em Goiânia, em frente ali o Parque Areião. Então, as pessoas conhecem, às vezes, muito a Mapa, né? Por tanto passar ali, a gente está numa avenida que tem um fluxo muito grande, e a gente ficou com uma exposição muito boa ali para a rua, né? Então, muita gente, às vezes, você fala Mapa, a pessoa fala, parece que eu já ouvi falar desse nome, né? Você passa ali e, às vezes, vê a marca, né? Bem meu trajeto, eu passo ali e vejo, assim, e um prédio muito bonito, né? Diga-se de passagem. Sim. Então, todos aí convidados de forma antecipada a nos fazendo uma visita ali, conhecer um pouco mais da nossa estrutura, da forma como a gente trabalha também, e o convite fica aberto aí, viu, Adson? Depois você pode organizar aí, se tiver interesse, e a gente abre lá as portas para os alunos, para os profissionais aí que têm interesse. Bom, agora já iniciando aqui um pouco a falar da importância aqui do marketing para nós, contadores, né? E, regra geral, Alisson, nós, contadores, temos uma dificuldade muito grande, né? Assim, todos os profissionais aí de outras áreas, né, sempre trazem essa característica do contador, ele ser uma pessoa mais introvertida, de ele ser uma pessoa mais fechada, de ele não ser uma pessoa tão comunicativa, embora esse perfil tenha mudado bastante, né? A gente tem tido uma mudança muito sensível. Mas o marketing ele é extremamente importante para nós contadores, e para exemplificar isso, né? A gente eu quero começar até contando uma história que aconteceu conosco há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Nós atendíamos um grupo muito grande aqui, que era o Grupo Tem de Tudo, e eu fiz alguns trabalhos especiais para esse Grupo Tem de Tudo, né? Ele, inclusive, depois veio a fechar, teve problema de recuperação judicial e tudo, e acabou fechando, né? Mas, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei com um executivo desse grupo, estava indo para o Rio de Janeiro, e ele também indo para o Rio de Janeiro, porque eles tinham adquirido uma rede lá no Rio de Janeiro chamada Casa Show, que era um concorrente deles, né? Só que com atuação lá na região sudeste. E aí eles adquiriu essa rede, e no avião eu encontrei com ele e conversando, né? E nessa conversa com o executivo, eu comentei com ele, falei, olha, faz tempo que vocês não demandam nenhum tipo de trabalho para nós, né? A contadora nunca mais nos acionou, nós não tivemos mais nenhuma demanda por parte dela e tal, né? O que está acontecendo e tal? Aí ele falou, Manuel, você tem ido lá? Você tem ido lá na empresa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, ele falou isso para mim. Desse dia para cá, isso me startou assim, de um pensamento assim, muito óbvio, né? Que até parece ser muito óbvio, mas que a gente peca muito nisso, né? Principalmente a gente que às vezes está muito lidando ali no dia a dia, na operação, que está envolvido nos trabalhos, né? E a gente esquece muito disso. Então, volta e meia, eu tenho lembrado isso, esse executivo chama-se Abel, né? Eu tenho lembrado dessa fala do Abel. O Abel fala, olha, Manuel, quem não é visto não é lembrado, você tem que ir lá, você tem que conversar com ela, você tem que entender melhor ali, né? Se aparecer, porque com certeza isso pode acionar outros gatilhos ali e tudo mais. Então, depois desse ocorrido, né? Eu até mudei minha postura como profissional mesmo, né? E comecei a ter e dar importância para isso, né? Dar importância para o fato do cliente
te conhecer do cliente, de você ter relacionamento constante com o cliente, você ter relacionamento constante com as pessoas, porque isso, de fato, faz muita diferença. Quando você assiste de perto o cliente, ele te demanda mais, ele traz mais prospectos, né? Ele traz mais oportunidades de negócio. Então, isso é algo muito importante. E, muitas vezes, eu fazia visita, Alisson, no cliente, ia na sede do cliente, na estrutura do cliente, chegava lá, conversava com quem que eu tinha que conversar, às vezes um assunto mais técnico, resolvi o problema, e não passava na sala do diretor, e não ia na sala do decisor, né? Então, a partir desse momento, eu comecei, inclusive, a mudar esse tipo de postura, né? Então, eu visitava o cliente, resolvia o problema, mas eu passava lá na sala do diretor para poder cumprimentar, para poder falar, passava em outras áreas estratégicas do negócio também, de pessoas estratégicas, para dizer, olha, eu estou aqui, né? Se precisar de alguma coisa, ou conversava algum assunto ali, e nessa conversa, nesse bate-papo, a gente observava ali algumas oportunidades importantes que tem ali. E não é incomum, né, a gente ver, e todos nós conhecemos assim, pessoas boas em determinado assunto, e que essa pessoa que é muito boa nesse assunto, ela não tem muito sucesso. E você vê, às vezes, algumas outras pessoas que não são boas nesse mesmo assunto e que fazem muito mais sucesso do que aquela que é extremamente boa, que é extremamente técnica, né? Todo mundo conhece essas pessoas, né? Se você fizer aí uma verificação aí das pessoas que você conhece, você vai ver pessoas assim, pessoas que são boas tecnicamente, que poderiam estar muito mais bem-sucedidas, mas estão bem menos do que pessoas que às vezes têm menos conhecimento. Mas por que que isso acontece, né? Por que essas pessoas medianas aí estão se sobrepondo, né? E estão, às vezes, fazendo muito mais sucesso do que aquelas que a gente efetivamente achava que poderia fazer mais. Porque essas pessoas se apresentam de maneira melhor, elas se vendem de forma melhor, né? E aqui está, acho que um dos segredos importantes aqui do marketing, né? Que é você saber se apresentar, né? Você estar presente, né? E esse ditado popular aí, né? Não é um bordão. Quem não é visto não é lembrado. Não é um bordão, ele funciona e ele precisa, e você precisa colocar relevância nesse assunto, porque isso com certeza faz muita diferença no seu caminho, na sua trajetória profissional. Mas não só isso, não adianta você só querer se apresentar, se posicionar ali, estar à frente e tudo, né? Se você não carrega contigo conhecimento. Então, existem algumas estratégias de posicionamento no mercado e a autoridade é uma delas, né? Que é o quê, basicamente? Né? Você precisa saber o assunto e o seu cliente precisa saber que você sabe desse assunto, né? Então, não basta só saber desse assunto, mas o seu cliente ele precisa saber que você sabe também, né? Isso é o que a gente chama de autoridade. E em serviço, no segmento de serviço, de prestação de serviço, a autoridade é algo extremamente relevante. A gente só consegue emplacar, crescer, se desenvolver quando a gente é autoridade. Quando você é autoridade, você tem muito mais demandas, você consegue se destacar no processo de concorrência, né? Mas, e como é que faz para poder desenvolver isso, né, para ser autoridade? Hoje em dia, né, e principalmente no pós-pandêmico, aí, na pandemia e pós-pandemia, né, surgiu e se deu muito mais relevância para isso, né, de autoridade. E existem muitas estratégias de você se posicionar como estratégia, como autoridade, né? Você tem e-books, você tem podcasts, você tem vídeos, webinars, né, como a gente está fazendo aqui, cursos, treinamentos, palestras, né? Tudo isso vai te posicionando, né, melhor enquanto autoridade, enquanto conhecedor daquele assunto. E isso, pessoal, ele agrega muito para a sua vida profissional, né, para a sua vida pessoal, principalmente. Na semana passada, e aqui trazendo um exemplo bem próximo e fresco, né, do que aconteceu, né? Na semana passada, nós fizemos um podcast e falamos sobre reforma tributária. Né? Reforma tributária é um tema que está aí presente, né? Para os profissionais da área contábil, é um assunto de extrema relevância, né? Porque nós precisamos traduzir todo esse
esse emaranhado de leis, de normas, né, e levar isso de forma simplificada para o nosso cliente. Então, nós fizemos um podcast sobre reforma tributária. Ontem, eu estava num cliente, e aí ele comentou, falou, olha, eu vi aquele podcast de vocês, nossa, que bacana, que legal, e já emplacou uma dúvida, e essa dúvida que ele emplacou abriu oportunidade para a gente já de fazer uma abordagem, inclusive comercial, uma abordagem de oportunidade comercial. Então, coisas simples como essa traz para a gente aí um posicionamento diferente que é de autoridade. E hoje, pessoal, essa informação ela está disponível para todo mundo, né? Então, se você abrir aí e procurar reforma tributária, você vai achar N vídeos, N textos e tudo mais. Então, você precisa se comunicar de forma diferente, de forma clara, de forma objetiva e, principalmente, de forma acessível. Porque, muitas vezes, nós que somos técnicos, e isso é uma grande dica, nós que somos técnicos tendemos a transferir essa tecnicidade, né, nas nossas conversas com o cliente. E isso não é sinônimo de autoridade, isso, pelo contrário, isso afasta o cliente. E nós, enquanto profissional, temos que trazer em uma linguagem mais fácil, mais acessível, né, para que aquele profissional, para que aquele empreendedor, para que aquele cliente, ele entenda de fato o que a gente tem para dizer e ele nos enxergue cada vez mais como esse profissional que a todo momento e que a qualquer ponto de dúvida que ele tenha, que ele precisa de algum esclarecimento, ele vai te acionar e, com certeza, você vai tirar todas as dúvidas. Então, nós precisamos nos preocupar com essa atualização constante, com a nossa imagem enquanto profissional, com a nossa marca, né? E aí eu sempre digo, a marca é o que eles falam, né? O que as pessoas falam quando você não está na sala. Então, a marca é o que as pessoas falam de você quando você não está ali na sala. Eu fiz, né, em 2020, no processo de pandemia, no período de pandemia, eu fiz um movimento de ficar em home office, né, porque na família a gente tinha pessoas que não podia ter acesso ali com a doença, né, com a Covid e tal. Então, nós fizemos um processo de ficar mais recluso em home office e tudo. Então, uma das maneiras que eu encontrei de ajudar, de contribuir nesse contexto, foi de abrir um canal no YouTube. Eu, embora tenha desenvoltura para falar, assim, tudo, conversar, eu sempre tive muita dificuldade com câmera, mas muita dificuldade mesmo, assim, eu tenho muito poucas fotos, eu não gosto de aparecer em foto, eu não gosto de ser filmado e nada, mas eu venci aí, Alisson, algumas barreiras, né, para poder ajudar, contribuir. Isso foi tão importante, mas tão importante, porque nós trouxemos. Na pandemia, houveram muitas medidas legais, muitas leis, muitas normas, e os empreendedores, de uma forma geral, e todos nós, inclusive os profissionais da área contábil, ficaram perdidos, sem saber para onde ir. Então, eu me dediquei muito a estudar durante a pandemia e produzir conteúdo, mas produzir conteúdo de uma maneira simples, objetiva, uma linguagem acessível, né, que as pessoas entendiam, né, trazer sempre de uma maneira mais tranquila essa informação. Isso me posicionou... Que legal, Manuel, esse canal. Já foi vou bem seguir bacana. já. Tem um tempo que eu não alimento lá, tá? Tem um tempo que eu não alimento, mas é um projeto que eu, inclusive, vou retomar agora. Mas depois vocês sigam lá. Eu postei na época, tem 21 vídeos lá, a gente tem 1.000 e poucos seguidores. E depois vocês sigam lá, @ManuelEsteva. E tem essa pegada mesmo de poder contribuir, de poder doar, de poder... trazer de uma forma simplificada. E é tão interessante, Alisson, porque eu percebi, o cliente começava a me enxergar de forma diferente. Eu sempre fui técnico, muito técnico, sempre estudei muito, né? Mas, muitas vezes, o cliente não sabe o conteúdo e a entrega que você tem. Então, é importante você fazer com que aquilo que eu falei antes, né? Você tem que saber e você tem que
fazer com que o seu cliente saiba que você sabe daquilo, né? E os vídeos, eles exerceram um papel muito fundamental nesse sentido. Nós tivemos, assim, muitos clientes que perguntavam, que entravam em contato, falavam, olha, eu não preciso disso, mas, assim, eu só de ouvir falar e tudo, eu fiquei com dúvida, ou eu quis entender um pouco mais, você podia me explicar um pouco mais disso, né? Então, foi muito legal essa experiência, eu até recomendo aí para vocês, que é uma experiência diferente, né? E que traz muito aprendizado para a gente e faz com que a gente também se posicione como autoridade, que é extremamente importante vamos dizer aí, nesse trajeto, né? Nesse caminho, né? Manuel, você vê, assim, você comentou sobre o perfil do contador, ele é um profissional um pouco mais fechado, né? Assim, nós notamos muito isso, né? Você, no pós-pandêmico, assim, você vê esse movimento aumentando em relação à digitalização, a se portar diante as câmeras, você que comentou sobre, eu era totalmente, assim, inibido em relação a isso. Você vê esse movimento acontecendo hoje por parte dos contadores? Eu acho que todos os profissionais têm se portado mais no digital, né? Sim. Mas como é que você vê esse movimento assim ainda, por ter esse perfil mais fechado? Qual que é a sua visão hoje atual em relação aos profissionais? De fato, houve muitas mudanças, não só no segmento de contabilidade, né, mas praticamente, acho que em todos os segmentos da economia, né, você teve aí uma mudança muito grande de postura, né, uma mudança muito grande de como fazer negócio, de como se relacionar, né, e a gente vive isso daí no dia a dia, né? Então, quando é que se a gente, antes da pandemia, essas iniciativas como essa que está acontecendo aqui, elas eram muito mais esparsas, muito mais difícil, né? Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu não tinha muito contato com essas ferramentas como fala, né, de comunicação aqui, né? A gente começou a ter isso muito depois da pandemia, né? E no segmento de contabilidade, eu observei um movimento muito positivo em relação a isso, de muitos profissionais, né, começarem a se despontarem, né, a virarem autoridade naquele segmento, a terem virarem influenciadores, né? No segmento contábil, a gente tem muita gente que mudou a postura de fato, né? Mas também existem muita gente que ainda está no processo ainda de acomodação, né? E eu acho que, de fato, nós temos que sair desse comodismo, né? E buscar aí um posicionamento diferente profissional. E eu acho que esse desafio te coloca num lugar diferente, né? Então, todos os desafios eu acho que te impulsiona para o crescimento. Eu acho sim que houve um movimento, mas eu acho que existe muito mais espaço aí para poder crescer. E é interessante isso, que é assim, ó, a gente imagina, as pessoas não precisam, né, desse conteúdo, às vezes o meu conteúdo não vai fazer muito sentido para as pessoas. E isso é uma inverdade, porque existem muitas pessoas carentes de conhecimento, e qualquer, às vezes, coisa que você fala, o mínimo que você sabe ali, pode ser muito para o outro que está ouvindo, e eu acho que isso pode fazer muito sentido aí para os profissionais. E eu acho que, dentro desse contexto todo, a parte de network e parceria estratégica é extremamente fundamental. Então, eu acho que sozinho é sempre muito mais difícil, né? E aí, quando você fala em parceria e estratégia, muitas vezes o contador ele tem um certo receio. O contador, às vezes, ele é difícil para vender, ele tem dificuldade para vender, é um profissional que tem dificuldade para vender, né? E por que às vezes ele tem essa dificuldade para vender, né? E às vezes dificuldade para se relacionar, para fazer boas parcerias e para poder buscar atender melhor o cliente. E principalmente por esse fato, eu acho que as parcerias ela não é para ganhar dinheiro propriamente dito, esse não é o propósito primário. É lógico que a parceria vai te ajudar a você ganhar mais dinheiro, mas não é o propósito primário. O propósito primário na parceria é atender bem o cliente, é atender o cliente em todas as suas necessidades. E o contador, ele exerce um papel muito fundamental junto ao empreendedor, porque ele é um profissional extremamente relevante,
ele entende de muitas áreas, ele participa de muito processo decisivo e ele sabe as carências e as necessidades da empresa. Por quê? Porque a contabilidade ela atua em várias áreas, né? Então, ele consegue perceber necessidade de um jurídico, a necessidade de uma consultoria em processos, de seguro, de melhoria em sistema, tudo isso. E esses serviços, eles podem ser trazidos para um empreendedor por meio do profissional da área contábil. Então, o network, a parceria estratégica, ou seja, o que é estratégico aqui? É olhar para as necessidades do meu cliente, entender quais são as empresas e os profissionais que podem contribuir com o meu trabalho para entregar mais valor para o cliente. Quando eu entrego mais valor para o cliente, eu começo a cumprir o meu propósito, que é de servir o cliente. Então, como é que faz isso, né? Então, o primeiro ponto aí, para você definir parcerias estratégicas, é você entender a necessidade do seu cliente, né? É você conversar, é você olhar para a necessidade dele e começar a entender do que ele precisa, porque você vai saber o que você precisa buscar em termos de parceiros para poder atendê-lo. Exemplo, eu tenho muitos clientes que estão buscando capital de giro, ou eu tenho muitos clientes que estão buscando empréstimos, financiamentos. Será que não faz sentido eu me aproximar de um profissional ou de uma empresa que tem como core, que tem como objetivo trazer esse tipo de serviço para ofertar para o meu cliente, não no sentido de ganhar financeiramente, mas isso também é relevante, né, de ter ali um comissionamento, e isso faz parte do jogo, mas principalmente para poder atender a necessidade desse cliente, para fazer com que ele, de fato, se vincule cada vez mais a você, que ele seja mais aderente às suas recomendações, porque você sabe do que ele precisa. Então, eu acho que o profissional ele precisa ter conselheiros, né? O profissional da área contábil, principalmente, que é o quê? Olhar para aquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar e procurar modelar, procurar conselhos, procurar ali orientações para que você consiga ali romper com essas barreiras. Então, busque fazer alianças com pessoas que são competentes, ou seja, pessoas que entregam aquilo que efetivamente vendem, e principalmente pessoas que comungam aí com seus princípios, né? Então, isso eu acho que é muito relevante. Network, parceria, é estratégico e é fundamental nesse processo de crescimento, nesse processo de amadurecimento aí para o profissional da área contábil. O CRC, só fazer Fica à uma vontade, pergunta. O CRC, assim, a OAB, eu tenho formação em Direito, né, e na época da faculdade, a OAB, ela boicota muito essa questão de marketing de redes sociais. Geralmente, os advogados, eles fazem muito conteúdo, assim, posts de conteúdo. Você sabia que isso. O contador, ele já não tem essa restrição, né, de publicitária, ou tem? Tem, e o Código de Ética e Conduta do Profissional de Contabilidade, ele talvez até um pouco mais rígido do que o da OAB também. Então, ele estabelece uma série de regramento, né? Mas ele não é impeditivo, né? Você pode divulgar, né? Você tem que ter certos cuidados ali para não desmerecer outros profissionais. Por exemplo, eu não posso fazer uma publicidade, como é comum nos outros segmentos, falar, olha, eu sou a melhor empresa de contabilidade. Isso eu não posso divulgar, eu não posso desmerecer o meu concorrente ou o meu parceiro, né? Então, existe uma série de... E isso é importante que você colocou. Quando você se propõe a fazer essa divulgação, quando você propõe a atuar de forma mais presente no marketing e tudo, uma das coisas importantes que você tem que fazer é olhar para o órgão que te fiscaliza, né, que no caso é o CRC, e para o regulamento que tem em relação a isso. Aqui em Goiânia, inclusive, já existiu muitos problemas assim, de empresas que são grandes empresas e que fazem propaganda que não está alinhada às diretrizes, né, às normas do Conselho Regional e Federal de Contabilidade. E elas são punidas, elas são fiscalizadas. Então, tem que ter um certo cuidado no processo de publicidade, de marketing, né? Mas não é impeditivo.
Você tem Entendi. liberdade, sim, para poder fazer, mas tem que ter certo cuidado. E o posicionamento estratégico, ele é extremamente importante. E o posicionamento estratégico, ele tem a ver de como se destacar da concorrência, né? Como se destacar, né? Hoje em dia você tem inúmeros escritórios de contabilidade, né? Como que eu me destaco, né? Então, existem alguns pontos importantes que a gente foi identificando ao longo da nossa jornada e que fizeram muito sentido para compor essa estratégia junto ao marketing da companhia para que pudesse alavancar mais o nosso crescimento. Que estratégias são essas? Primeiro, segmentação. Segmentação, pessoal, é uma estratégia extremamente relevante. O que é a segmentação? É definir um segmento em que você quer abordar, né? Olha, Manuel, eu tenho mais facilidade para trabalhar com condomínios, né? Eu entendo melhor de condomínio, eu tenho maior facilidade, eu consigo entender mais, eu navego melhor ali. Então, condomínio é um campo interessante para mim. Então, de repente, definir a segmentação de condomínio e definir o que a gente chama de ICP no marketing, que é o quê? Qual que é o cliente ideal? Né? Qual que é o cliente ideal? Quais são as características desse cliente? Por que a segmentação e o ICP faz com que você cresça mais rápido? Porque é o foco que expande qualquer coisa. É o foco, é o direcionamento estratégico que faz com que você cresça, que faz com que você se desenvolva muito rápido. E aí eu vou trazer um exemplo de uma empresa do nosso grupo. Lembra que eu coloquei lá no início, em 2021, eu fui tomar conta e liderar 2 novos negócios do Grupo Mapa. Um desses negócios chamado BPO, é uma empresa de terceirização financeira, uma empresa de BPO financeiro. No ano passado, nós crescemos 842%. Esse crescimento que nós tivemos, muitas empresas levam décadas para poder crescer e chegar no nível que nós chegamos. Mas por que nós crescemos tão rápido? Né? Nós definimos ali os segmentos que a gente queria atuar e fizemos uma definição de qual que é o perfil ideal desse cliente e atuamos com marketing direcionado, com campanhas direcionadas para aquele cliente foco nosso. Isso trouxe um retorno muito rápido, né? Uma empresa nova, num segmento novo, que o BPO financeiro, a terceirização financeira, é diferente da contabilidade. Na contabilidade está todo mundo já muito acostumado em terceirizar. O financeiro não. As pessoas, principalmente aqui em Goiânia, né? As pessoas têm ainda muita cautela em relação a essa questão financeira e tudo mais. Mas mesmo assim, nós crescemos 842%. Trouxemos a empresa para um faturamento muito interessante, que muitas empresas levam aí décadas para chegar na composição desse faturamento. Nós fizemos isso num único ano, trabalhando estratégias de posicionamento, trabalhando um posicionamento estratégico, trazendo aí principalmente a segmentação, a definição do cliente ideal e trabalhando com campanhas focalizadas nesse cliente. Né? Então, isso Manuel, é extremamente importante. Só uma pergunta, a Mapa hoje, assim, vocês atuam em várias frentes, né, de serviços. É porque, na verdade, assim, tem contadores que eles focam muito. Existe um nicho, né? Contabilidade é um nicho, existe subnicho. Eu vou fazer só a parte tributária, eu vou fazer só a parte de folha, enfim, existe subnicho. A Mapa, ela é generalista, né, hoje, né? É uma empresa que, inclusive, tem até serviços jurídicos oferecidos, etc. Para contador que está iniciando, que está ali no início de carreira, ou que já até tem 5 ou 10 anos, que está se esbarrando muito com a concorrência, você acha que ele tem que nichar o serviço dele para ser mais autoridade? Como que você vê essa posição, ainda mais se posicionando em redes, né? Construindo uma marca pessoal, porque a Mapa ela construiu uma baita de uma marca, né? Sim. Ela é muito bem definida, eu conheço a empresa, eu sei, você explicou 500 colaboradores, ainda mais essas marcas que vocês atingiram. Mas, assim, o que você diria, assim, para alguém que está iniciando? Ele tem que buscar um nicho ou não? Ou é realmente ser generalista mesmo no mercado para ganhar mais dinheiro? Como que você vê, assim, essas oportunidades hoje no mercado? Ainda mais com a concorrência, né? Sim, sim. Eu acho o nicho... A Mapa é um ponto bem fora da curva nesse contexto, né? De fato, a gente não aplicou segmentação, nós aplicamos em alguns dos negócios que nós fizemos depois, mas no Grupo Mapa ali,
a gente não aplicou segmentação, nós somos fortes em alguns segmentos, mas a gente atende praticamente todos os segmentos. Se a gente fosse começar hoje, e até por que é assim então, Manuel? Porque na época não existia esse conceito, a gente não experimentou isso, né? Assim, não identificava isso muito claramente, né? Então a gente foi crescendo de maneira orgânica e foi adquirindo clientes em vários tipos de segmento. Talvez se a gente fosse começar um modelo de negócio hoje, valeria a pena fazer a parte de segmentação. Mas, Manuel, definir um único segmento? Não, você pode definir, inclusive, mais de um segmento. Mas a comunicação segmentada, tem gente que, inclusive, não tem segmentação e só tem segmentação na comunicação. Entendeu? Por exemplo, e eu faço isso de vez em quando, no grupo também, a gente faz isso na Mapa. Como? Eu atendo lá vários nichos, mas tem alguns nichos que, de tempos em tempos, a gente faz uma campanha segmentada. Eu faço uma comunicação segmentada. Então, eu vou lá naquele nicho que eu tenho muita expertise, que eu tenho portfólios bem relevantes, e, por exemplo, hotelaria. Hotelaria, a gente atende vários hotéis interessantes. Eu atendo bandeiras internacionais, eu tenho clientes de destaque nacional e internacional. Então, quando eu vou fazer, às vezes, algum marketing, eu pego esse segmento e trago uma campanha específica para esse segmento. Mas lá eu tenho outros também, outras naturezas de cliente que eu atendo e, às vezes, eu trabalho marketing segmentado. O que eu acho legal para quem está começando a segmentar é porque, além da assertividade na comunicação, na definição do cliente, no direcionamento da verba para marketing, inclusive, né, para impulsionamento, campanhas, etc., é também na parte operacional, no que tange à execução. Quando você tem um único segmento, você domina ali a questão contábil, tributária, trabalhista e previdenciária, e isso é um ponto muito estratégico. Quando você tem vários segmentos, você começa a não ter ali uma esteira de produção, você tem que ter pessoas especializadas em cada segmento, porque a legislação é complexa, porque o modelo de negócio é complexo, e se você não tiver pessoas especializadas, você pode ter um problema muito grande. Então, quando você está começando, é mais fácil você definir 1, 2 segmentos e atuar ali, 1, 2, 3 segmentos, e até operacionalmente fica mais fácil de atender e mais qualidade você dá para o cliente. Então, acho que pode ser relevante essa estratégia, sim. Perfeito. Bom, agora, na contabilidade, a gente vive uma metamorfose, né? uma transformação gigante, gigante. Né? O mercado contábil de 5 anos para cá, vamos pegar aí, de 10 anos para cá, mudou o que não mudou em 100 anos para trás. Então, assim, houve uma mudança muito sensível, que traz profundos impactos aí para o segmento contábil, e isso tem trazido para nós muitos desafios, muitos desafios. Desafios que são esses? Então, os desafios são, por exemplo, você tem hoje RPAs, né, que são robôs que automatizam, né, tarefas repetitivas. Isso traz um ganho de produtividade muito grande. Então, as empresas precisam investir nisso, né? A Mapa investe nisso. Então, por exemplo, para os nossos profissionais, aquilo que é muito repetitivo, a gente tem contratado empresas especializadas para desenvolver robôs, que é os famosos RPAs. A parte de inteligência artificial, que é algo que a gente está utilizando muito pouco, mas é algo que tem muito a contribuir. Então, a tendência aqui nossa é abrir grupos de estudo, né, para entender profundamente como que essa tecnologia pode contribuir dentro do nosso ambiente de negócio. Né? Então, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje? Reforma tributária. Reforma tributária vai impactar de forma muito relevante a economia do país, a forma de fazer hoje contabilidade, de fazer a parte fiscal, isso vai impactar de forma muito profunda os profissionais da área contábil. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Né? Qual é a transformação que a gente vive hoje também? Mão de obra escassa. Hoje, Alisson, um dos maiores impeditivos nossos de crescimento é a escassez de mão de obra. Não existe mão de obra disponível no mercado.
né? Então, Sério? é um momento também que a gente vive aí de um apagão aí de mão de obra qualificada. Também existem, né, as gerações X, Y, Z, né? Então, essa nova geração que ela tem uma necessidade de reconhecimento mais rápido. Então, isso é um grande desafio para o contábil, né? Porque você precisa reconhecer essa pessoa mais rápido, ela tem uma necessidade de crescimento mais rápido, é diferente do profissional por exemplo, como eu, que começou lá a vida profissional em 2000, né? O cara que está começando hoje, ele tem uma outra cultura, uma outra necessidade, ele vive numa geração completamente diferente, e você harmonizar isso, né, as necessidades dele com as necessidades da empresa e a disponibilidade da empresa é algo muito, muito, muito desafiador. Um outro ponto extremamente desafiador no nosso segmento é a comoditização dos serviços, né? Vocês já devem ter ouvido falar em Contabilizei e tantas outras iniciativas aí de empresas que fazem a contabilidade a baixo custo, né? Tem empresa que vende pacote de serviço, que vende contabilidade, financeira, assessoria jurídica, departamento pessoal, tudo num pacote, numa assinatura, e essa assinatura custa menos de R$ 2.000. Então, o grande desafio que a contabilidade também vai vivenciar é dessa comoditização. A Não, comoditização é o quê? só um comentário. Eu vi um aplicativo que é R$ 199 todos esses serviços. Já. A própria Mapa tem, né? Tem Eu um liderei aplicativo. aqui eu liderei, né, uma startup nossa que chama Imobtech, e que a gente tem um serviço desse a um baixo custo, né? Esse é o grande, é até engraçado, né? Assim, o que é hoje a tecnologia, os avanços, né? A inovação, né? É você tentar todo dia criar algo que destrua o seu modelo de negócio atual. Isso é inovação, né? Então, nós temos hoje um modelo de negócio, uma outra bandeira, que ela concorre parcialmente com os nossos negócios, com uma pegada diferente ali, de startup, de aplicativo e tudo mais, que concorrem para esses profissionais PJs pequenos, né, que tem aí. Mas essa comoditização é um desafio muito grande para o profissional da área contábil. Por quê? Porque ela faz com que os custos, né, reduzam, porque ela faz com que o preço dos serviços reduzam. E cada vez mais vai ser mais apertado, cada vez mais as margens vão diminuir. Por quê? Porque a tendência é que as empresas mais avançadas e que fazem investimento nessa área, elas consigam realizar aquele trabalho com um esforço menor, com um custo menor, e passar isso para o cliente na ponta, né? Então, esse é um grande desafio que a gente vive. Eu acho que a gente não vive uma situação de acabar com a profissão, né? Porque muitos profissionais falam, a contabilidade vai acabar. Eu acho que não vai acabar. Eu acho que vai se transformar, vai mudar, vai criar valores diferentes. E nós, profissionais da área contábil, temos que nos adaptar a todas essas mudanças. Então, a gente tem que ficar muito atento a todos esses pontos que eu comentei aqui, porque, com certeza, isso tudo vai impactar de maneira muito forte a área contábil e os profissionais da área contábil, e já tem impactado, né? Um outro ponto que eu acho que é extremamente importante, dentro disso tudo que a gente está falando, de estratégias, de posicionamento de autoridade, né, de fazer com que o marketing impulsione melhor os negócios. Isso nada funcionaria se você... e nada vai funcionar se você não conhecer bem o seu cliente, não saber o que ele precisa, não se relacionar com ele. Porque no final de tudo isso, né, por mais que a gente tenha todos esses CNPJs, no final são CPFs que se comunicam. No final, são CPF que fala, que se relacionam, né? Então, a nossa vocação enquanto contadores, né, contabilistas, né, é o quê? É de servir. A nossa vocação é para o serviço, é ter disponibilidade, é entregar, é ter compromisso, é se comprometer com as entregas e entregar mais do que o cliente espera. Na nossa história, na Mapa, eu não sei se eu falo isso com orgulho ou com pesar, né? Porque depende da ótica que você vai ver, mas nós não temos um comercial ativo. Nós não temos um comercial ativo. Até aqui, o nosso comercial é um comercial passivo.
nós recebemos demandas, indicações a todo momento. Mas por que isso, Manuel? Porque a gente tem, inclusive, mudado e procurado fazer iniciativas de prospecções ativas, mas a gente tem um volume muito grande de prospecção passiva, que é esse do cliente vir. Então, todo o nosso crescimento foi sustentado nessa estratégia de servir, de conhecer bem o cliente, de entregar mais do que ele espera, e dele saber que a gente está comprometido com o negócio dele. Quando ele sabe que a gente está comprometido com o negócio dele, ele confia na gente, ele indica, né? Ele faz com que você participe da rede de relacionamento dele. E nós tivemos nós tivemos a graça, né, de ter essa experiência. Nenhuma empresa funciona assim, né? Poucas empresas, na verdade, funcionam assim, né? A Mapa tem essa característica de ter um trabalho muito forte, embora a gente também seja muito presente nas redes sociais, a gente produz muito material técnico, né? A gente produz ali muita coisa, mas a gente tem muita coisa da área comercial vinda de indicação e não dessa exposição maior que a gente tem feito, né? Então, esse é um ponto importante dentro desse contexto para dizer o seguinte, para você aí contador, né, para você aí profissional, até de outra área também, é extremamente importante o seu comprometimento, o seu conhecimento do cliente e servir de fato o cliente sem esperar aí nada em troca, né? Isso eu acho que é o que nos posicionou de forma diferente, o que tem nos posicionado de forma diferente, que às vezes a gente leva prejuízo no contrato, mas a gente entrega aquilo que a gente se comprometeu a entregar. E eu acho que é isso que faz toda a diferença ali. E a gente tem essa cultura na Mapa, né? É entregar, é o serviço, estar do lado do cliente, é entender a necessidade dele e fazer o que for possível para que isso aconteça, né? Pessoal, eu vou finalizando aqui. E aí eu gostaria também de deixar para vocês aqui, também para você divulgar, Alisson, e eu sei como vai ficar gravado aqui, né? Nós sempre temos uma oportunidade de trabalho, caso você queira conhecer um pouco mais da Mapa, né? Tem interesse em estar junto conosco, tem aqui o QR Code que você pode acessar, tem uma plataforma que você vai entender um pouco mais da cultura da Mapa, você vai enxergar ali quais as vagas que a gente tem em aberto, e fico muito agradecido de participar aqui desse momento e também me coloco à disposição de vocês para eventos aí futuros. Muito obrigado aí por tudo que vocês, pela participação aqui, né? Embora tivesse poucas pessoas, mas que